Então... A minha filha tá numa fase muito engraçada, que ela não gosta de ver eu e o pai dela bravo de jeito nenhum. Então ela fica assim, mamãe, fica feliz. Como é que eu vou explicar pra ela assim que não fica feliz uma hora pra outra? Então, filha, às vezes a mamãe fica brava mesmo. Não dá pra ficar feliz assim de uma hora pra outra. Daí eu fico, meu Deus, será que ela tá entendendo o que eu tô falando, né? Porque é muito engraçado. Ela, fica feliz, mamãe. Ah, mamãe, fica feliz, por favor. Por favorzinho. E aí, isso aí é muito legal, porque fala de duas coisas muito importantes, né? Que é a primeira, que é a alfabetização emocional, que é exatamente ela ter a oportunidade de te ver triste e dizer pra você, eu quero você feliz, e você ensinar pra ela o seguinte, eu sou um ser humano, e tem horas que eu fico triste, e vai levar o tempo que for preciso pra eu desentristecer. E tá tudo bem, filha. Não é, e aí é o momento de olhar, de abraçar e falar assim, tá tudo bem. A gente fica triste e tá tudo bem, sabe? Assim, não é com você. Às vezes, as crianças, porque as crianças pequenas, né, até 6 anos mais ou menos, né, cada criança é numa idade, né? Mas a gente dá esses 6 anos, porque o povo sempre pergunta a idade. De uma fase que a criança é mais centrada nela mesma. Por quê? Porque ela está desenvolvendo o eu dela. O eu quero, o eu gosto, o é meu, né? Quem sou eu? Então, ela não consegue ainda ver os outros porque ela está centrada nela para descobrir quem ela é. Depois ela vai descobrir quem são os outros. Então, nessa fase, e a criança também é muito concreta. O que é concreta? Ela entende o que ela vê e ela encosta. Então, por exemplo, se você falar para ela xícara, ela fala, entendi xícara. Se você falar sábado, já não faz sentido nenhum. O que é um sábado? Eu não consigo ver um sábado, né? Então, você fala, sábado a gente vai no parquinho. Ela, a gente tá indo no parquinho? Você fala, não, a gente vai sábado. A gente não vai no parquinho? Agora eu entendi, porque quando a gente fala que vai num lugar, ela fica o tempo todo perguntando. Isso, porque já é chegou? muito abstrato. Tá na hora? É agora? É muito abstrato pra ela. Aí você fala, não, a gente vai sábado. Ela, então a gente tá indo. Não, sábado. Aí ela, então a gente não tá indo. Não entende, né? Isso é o abstrato, é uma coisa que a criança não consegue entender, porque ela não vê nem toca. Então, como a criança tá nessa fase autocentrada e tá nessa fase mais concreta, tudo que ela vê é por causa dela. Então, se ela tá vendo você triste, ela só consegue interpretar que foi algo que ela fez. Entendi. Que é algo relacionado a ela. E que ela é a responsável por fazer isso desacontecer, ou seja, deixar você feliz. Então, esse é o momento da alfabetização emocional, que a gente também vai olhar para essa criança e vai dizer, eu tô triste. Se você ficar à vontade, você pode explicar o porquê. Aconteceu uma coisa super chata hoje. Então, eu e seu pai tivemos uma conversa que eu não gostei da conversa, não gostei do jeito que eu falei com seu pai. Depois, quando eu estiver me sentindo melhor, eu vou conversar com ele. Mas não se preocupa, filha, porque vai dar tudo certo. Mas você só basicamente liberou ela da culpa de ser algo sobre ela. Né? Conscientizou ela de que emoções são assim. E aí isso faz parte da alfabetização emocional, que é os nossos filhos entrarem em contato com a nossa humanidade. Né? Quantas vezes eu já olhei para os meus filhos e falei, cara, cometi um erro hoje. Pô, um erro grande. Eu acabei gritando com você, te tratei de um jeito que você, cara, você merece ser tratado com muito respeito. E eu não te tratei com respeito. Então, tô chateada, mamãe, mas tudo bem. Eu sei que você tá falando para mim que tá tudo bem, mas eu tô chateada comigo, né? E a criança tem que ver isso. Meus filhos me veem chorando, meus filhos me veem com medo. Eles têm que enxergar a parte que aí eles se sentem autorizados a serem humanos também. Eles se sentem autorizados a errar, eles se sentem autorizados a ficar triste, se sentem autorizados a falar com você, às vezes, de um jeito que não gostou, sem achar que por causa disso você não vai amar ele mais, né? A criança começa a se sentir um ser que tem o direito de ser humano, né? E isso é um aprendizado que muitas de nós, das gerações, né, anteriores, a gente não teve, porque os nossos pais tinham essa visão de que se eles admitissem erro, eles estariam perdendo a autoridade. Então, mesmo quando o erro era deles, mesmo quando eles tinham tratado a gente super mal, uma coisa que a gente nem fez, eles não podiam ceder e pedir desculpa pra gente, né? Será que é por isso que quando a gente vai se tornando adolescente, geralmente é que surge essa revolta tão grande com os pais, de tipo, começar a enxergar como eles realmente são e até considerar, nossa, mas vocês são hipócritas, porque olha o que vocês pedem pra eu fazer e olha o que vocês fazem. E aí começa a surgir aquela revolta contra os pais. Então, de repente... tem muitos autores que falam exatamente isso. Ah, é? Que é a visão que o adolescente passa a ter dos direitos que ele não tinha. Do respeito que ele não recebia, né? Quanto ele dava muito, recebia muito pouco, das violências que ele não devia estar vivendo, né? E aí, mas aí acaba que da mesma forma que no desenvolvimento na primeira infância,
tem as limitações de interpretação, de compreensão, né? Na adolescência também, ele está muito autocentrado, porque ele está descobrindo o corpo dele, né? Todos os pares, assim, se aproximando mais dessa socialização, ser um foco da vida. Então, também o adolescente acaba enxergando isso de um tamanho muito, muito forte, muito grande para ele, né? Como se ele tivesse aberto uma janela, assim, e visto uma paisagem que ele nunca tinha visto na vida. É muita informação. Tudo fica mais intenso, então. Isso. E na educação tradicional, isso tudo acontece com o adolescente muito sozinho, né? Porque o foco da educação tradicional não é o relacionamento, não é a comunicação, não é a mensagem de amor, né? O foco é o controle. Então, o pai do adolescente vai dizer assim, você vai chegar no máximo 10 horas. Por quê? Porque eu estou mandando. Na educação democrática, a gente vai dizer, você vai chegar no máximo 10 horas, porque é perigoso depois desse horário e eu te amo muito, eu não quero que nada aconteça com você. É uma diferença absurda. O vai fazer porque eu tô mandando, do vai fazer porque eu te amo, e eu tô preocupado com você, e eu quero cuidar de você. Mas, mãe, meus amigos vão ficar até 10h30. E aí a mãe de fulana vai buscar. Então vai ser super seguro, pode? Claro. Se a minha preocupação é essa, quando o foco é o controle, você vai falar, não, quem manda aqui sou eu. Não tô nem aí que você achou uma solução totalmente plausível, né? Uhum. Na democrática, a criança tem que ser ouvida. Então, você fala, realmente, por que tem que ser 10? Se a mãe vai buscar e tal, 10h30 tá ótimo, não tem problema nenhum. Né? Ou então, não, filho, sabe por que tem que ser 10? Porque eu tô muito cansada hoje. Se eu esperar você até 10h30, cara, eu vou estar... Pô, pra mim vai ser péssimo. Vamos chegar no meio do caminho, porque tem uma necessidade minha muito importante, que é de dormir cedo. E uma necessidade sua muito importante de ir nessa festa. Então, vamos fazer o seguinte, você vai, mas você chega às 10? Por favor, entende? É um relacionamento, né? Eu tô te pedindo isso com carinho, não é porque eu mando em você. Você é meu filho, você me ama, você sabe que eu não estaria pedindo isso se não fosse importante para mim, sabe? Então, a criança, ela tem uma experiência, assim, de ser ouvida, de ser considerada e de estar decidindo o horário que ela vai chegar na festa por amor a essa mãe, por amor a esse pai. E não numa competição de Mas quem aí, manda no meu corpo. Isso é algo que vai ter que ser realmente começar a ser construído desde novo, né? Porque vai ser mais difícil chegar na adolescência e querer ter essa conversa se não começou desde lá de trás. Na verdade, o que eu tenho visto, na experiência que eu tenho tido, é que a mudança maior é na mentalidade dos pais. Porque as crianças, elas são muito, muito maleáveis, assim. Os adolescentes mesmo foram educados a vida inteira na palmada. Um dia, o pai e a mãe sentam com ele assim, igual eu e você estamos sentados aqui, e falam, filho, conheci o trabalho de uma moça na internet essa semana. E, cara, fez assim na minha cabeça, ó, bum. Pai, que fala? Pô, isso. O adolescente fala, caramba, que massa. Então, eu tava querendo te pedir desculpa, porque hoje eu vejo que eu não devia nunca ter batido em você. Nossa, nunca. Né? Eu já chorei muito lendo o relato, né, das filhas e os pais conversando, né, e a mãe chorando e a criança chorando, a adolescente chorando, e elas se abraçam e simplesmente começa uma nova fase na vida daquelas pessoas. Significa que da noite para o dia vai ficar tudo... Não é. Mas a mãe e a filha sabem que as duas estão num processo. Então, a filha tem o direito de olhar e falar, mãe, você já está falando comigo de uma forma mais agressiva. Assim, nossa proposta era isso não acontecer mais, então eu tô só te avisando. Aí a mãe, não, tá certo, sabe? Assim, então, se você sai desse pedestal que a hierarquia da educação tradicional te coloca, e você olha para a criança de igual para igual no sentido humano, né? De você dizer assim, eu vou errar, você me ajuda, você vai errar, eu te ajudo, e a gente cresce juntos, né? Não é você que está acompanhando o seu filho crescer. Você está crescendo junto com o seu filho. Eu tive filho com 25 anos, 26 anos. Hoje eu estou com 35. Entende? Assim, eu cresci junto com eles. Sabe? Eles estão me vendo crescer. Né? Eles estão me vendo. Lógico que os nossos filhos veem a diferença, né? Do que era a gente durante a pandemia para o que é a gente hoje. Eles sabem, eles estão, né, acompanhando isso. Então, a gente não pode negar que os nossos filhos também são parte do nosso crescimento. Eles também estão assistindo a nossa evolução, né? E eu acho que nada ensina mais do que isso. Por exemplo, tem uma dica que eu dou muito na educação, na alfabetização emocional,
que é os pais que falam assim, eu quero que meu filho aprenda a controlar a raiva dele, a birra, né? E aí eu falo assim, beleza, então a primeira coisa que a gente vai fazer, o primeiro exercício que você vai fazer é aprender a controlar a sua raiva. Mas como? Assim, quando você estiver sentindo muita raiva, você não tem o direito de bater na sua criança. Então, você vai ter que dar um jeito nessa raiva sua. E aí... Quer uma água? É que minha xícara tá longe. Obrigada. Quando você sentir muita raiva, né, e você for lidar com essa raiva, você vai fazer isso em voz alta. Então, por exemplo, você vai falar assim, eu tô com muita raiva, a criança tá lá na sua frente fazendo um negócio que você não gostou. Eu tô com muita raiva, mas eu não quero que você tenha medo de mim. Então, eu vou ali pro canto, vou respirar fundo e eu já volto, sabe, assim, eu volto. Não é assim, mas você tá falando de uma forma agressiva. Eu sei, é o que eu tô dando conta de fazer, falar de forma agressiva. Mas eu tô ensinando pro meu filho que naquele momento eu preciso de sair para me acalmar. Se você, perto da criança, só fica... Você tá ajudando, mas ela não tá acompanhando o que tá passando dentro da sua cabeça. Quando você fala em voz alta, você concretiza todo o processo que você tá passando. Todo o raciocínio, eu não quero que meu filho tenha medo de mim. Fala em voz alta, eu não quero que você tenha medo de mim. Então, eu tô com medo de explodir com você. Então, eu vou sair de perto de você. Então, quando você tá com raiva e você do nada sai de perto da criança, é uma experiência para ela. Minha mãe quer ficar longe de mim. Outra experiência é você falar em voz alta, para você não ter medo de mim. E porque eu te amo muito, eu prefiro me acalmar longe de você. E aí a criança vai aprendendo. Realmente de autoconhecimento, né? Até de se permitir falar isso. Porque, às vezes, está tudo passando misturado na nossa cabeça, mas você mesmo, por não ter tido a educação emocional, você não consegue identificar direito, discernir. Então, adorei essa dica, porque é uma forma da gente mesmo começar a entender. Não, eu tô com raiva por isso. Isso. Eu vou sair de perto por isso. Para pensar o tanto de mudança que isso traz para todos os seus relacionamentos. Sim. Todos. Porque a gente tá falando de mães e filhos, de pais e filhos, mas pensa, cara, você, tipo assim, saber entender uma raiva, um gatilho, né? Você analisar, por exemplo, eu falo de analisar gatilhos e estressores, né? A partir do momento que você começa a identificar estressores na sua vida, você percebe, por exemplo, a pessoa chega até mim, não, eu tô brigando muito com meu filho. Aí a gente vai fazer uma análise, eu tô brigando muito com meu filho terças e quintas. Olha que doideira. Pra pessoa, não. Quando você vai olhando no geral, você, tem dia que é impossível. Só que quando ela vai analisar, ela percebe que esses dias têm nome. E aí ela vai descobrir que esse é o dia que ela tem que acordar 1 hora mais cedo, porque é o dia que ela tem que estar lá e não sei aonde, que o trânsito é mais tenso. E ela começa a descobrir que os dias que ela briga mais com o filho dela são os dias que ela dorme menos. Né? Que ela tem que acordar mais cedo. Então, você vê quais são as chances da criança estar se comportando pior terças e quintas. Né? Nossa, assim. É verdade. A gente repete muito isso, né? Nossa, logo hoje que eu dormi pouco, parece que a minha filha, meu filho, retirou o dia para me tirar a paciência. Isso, exatamente. E a criança, claro, ela reage. Né? Se você chega do trabalho mais estressada, o corpo da criança fica nervoso com isso. Ela percebe, então. Percebe. Então, a criança tem chance, sim, da criança se comportar pior, mas porque é muito curioso, assim, o corpo das crianças, evolutivamente, né? As crianças que sobreviviam ao longo da evolução eram as crianças que recebiam mais atenção, né? As crianças que buscavam amor, atenção e cuidado dos adultos. Então, o corpo infantil foi programado para buscar atenção e amor e cuidados para se sentir protegido. Então, quando uma criança, por exemplo, quando a gente fala assim, fulaninha está se comportando assim para chamar atenção, o que a gente está dizendo é que o corpo dessa criança está se sentindo negligenciado, esquecido, ignorado, e ele entrou em estado de alerta. Entendeu? Basicamente, é a mesma coisa de você colocar a criança perto de um predador, assim. O corpo da criança identifica aquilo como estamos em perigo.
temos que buscar um cuidador para proteger a gente. O nosso corpo de adultos vai buscar formas de se proteger. O corpo da criança vai buscar um adulto. Então, quando a sua criança começa a se comportar mal, geralmente é uma reação do corpo dela para buscar a sua atenção para ter cuidados. Entendeu? Então, o corpo vai jogar adrenalina no corpo, né? Vai jogar energia para braços e pernas, para essa criança ou correr, né, atrás de um adulto, ou lutar contra qualquer perigo que seja que está na direção dela. Então, se você chega mais estressado do trabalho em casa e essa criança se sente, por algum motivo, um gatilho da rejeição, né, te sente mais distante emocionalmente, se sente negligenciada por de algum motivo, o corpo da criança vai reagir com medo. E aí, grandes são as chances dessa criança realmente se comportar muito pior, porque o corpo dela está nesse estado de alerta, né?